Olá, irmãs e irmãos em Cristo. Hoje nós vamos fazer a nossa leitura e discussão dominical. Hoje o texto que nós vamos ler se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos de 1 a 11. Então, vamos começar a leitura. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, coisa impossível à lei, porque enfraquecida pela carne. Deus, enviando seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus e nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Essa leitura é bem interessante porque ela começa com a frase de que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Até existe um hino bem comum aqui no Brasil que diz nenhuma condenação há, que eu especialmente cresci e ouvi esse hino bastante durante a minha infância. E aqui Paulo, nesse momento, coloca algumas coisas bem interessantes para a nossa reflexão. A primeira é que ele faz uma distinção bem forte entre a lei e o Espírito, e ele faz uma distinção também entre a carne e o Espírito. A gente entende a lei que Paulo está falando aqui como a lei mosaica, a lei que foi dada ao povo no Velho Testamento. Essa lei é grande, mas tem uma parte bem conhecida que é os 10 mandamentos. Mas não é só os 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos, existem várias outras leis que podem ser encontradas nos primeiros 5 livros da Bíblia. Você vai ter leis sobre gerência de terras, leis sobre a comida, leis sobre a preservação da terra, leis sobre julgamentos, punições, crimes, roubos. Toda essa lei é o que a gente entende por lei mosaica. O que a gente vê aqui é que Paulo está falando que essa lei ela é incapaz de trazer a salvação. E Paulo está dizendo que o que traz a salvação é o Espírito. E esse Espírito, ele traz para nós aquilo que é o cerne da lei. Aquilo que é basicamente a função e a existência
da lei. Para que esta lei serve? Fica difícil de entender, muitas pessoas têm dificuldade de entender para que a lei serve. Por quê? Porque já existe uma diferença considerável entre nós e essas pessoas que receberam essa lei. A gente precisa entender que na época em que a lei foi entregue para essas pessoas, no Velho Testamento, nós não tínhamos como nós temos hoje sociedades bem estabelecidas, com códigos de lei, códigos de ética, códigos de conduta. Nós também não tínhamos proteções para as pessoas. Era o que a gente chama de lei do mais forte, ou lei do mais apto. Então, quando o povo recebe a lei de Deus naquele momento traz ao povo coisa que eles não tinham antes, que é segurança. Você vê, por exemplo, na lei do Antigo Testamento, dizendo o seguinte: se você colhe o seu campo, passe uma vez, mas não passe uma segunda, para colher o que sobrou. Deixe o resto dos frutos para aqueles que não têm nada, para as viúvas, para os órfãos. Você vê também na lei mosaica, por exemplo, falando sobre empréstimos. Mesmo que você saiba que você não vai receber de volta, porque existia um sistema de perdão a cada 49 anos, onde todas as dívidas eram perdoadas, se seu irmão está precisando, mesmo assim, empreste a ele. Então, a lei mosaica é um sistema de leis que cria proteções para as pessoas. Ela estabelece maneiras de ajudar, consolar aquelas pessoas que não têm nada. Ela foca muito nisso. Ela foca muito na justiça, ela foca muito em tentar garantir que todas as pessoas vão ter o básico. Ela foca muito em garantir que ninguém vai ter que se vender como escravo para pagar as dívidas, que era bastante comum na época. E para as pessoas que fizeram isso, que elas também deveriam ter direitos, que elas não deveriam ser maltratadas, elas não deveriam sofrer. Então, é aí onde entra. Quando Paulo diz que o Espírito vai fazer em nós se cumprir o preceito da lei, nós não estamos falando aqui da lei escrita, rígida, em palavras, em papel. Nós estamos falando aqui da função da lei. Para que a lei serve? A lei serve justamente para isso, para prover aquelas pessoas que não têm condições um sistema mínimo de vivência, o básico. E aí onde a gente entra na distinção entre o homem natural, o ser humano natural, e o ser humano do espírito. Nossos instintos naturais nos dizem sempre para acumular, seja acumular comida, seja acumular riquezas. Nossos instintos naturais, eles são agressivos, territorialistas, eles são opressivos. E as sociedades humanas sempre foram baseadas nisso. E desde que as sociedades começaram a existir, sempre se tentou criar formas de controlar esses instintos. Nós temos hoje também um código de leis que tenta controlar o instinto das pessoas. Tenta controlar a agressão, tenta controlar a ganância, tenta controlar todas essas coisas que nós naturalmente temos, que nascemos com elas. E é isso que é o ser humano natural, é isso que o ser humano da carne tem a oferecer. É isso que Paulo está nos alertando quando ele fala o ser humano da carne. O ser humano da carne não tem nada de bom a oferecer, porque ele age como um animal, ele age de forma perdida,
Ele age instintivamente, agressivamente, defensivamente, territorialmente. Ele não tem como entender os conceitos mais elevados de justiça social, de equilíbrio, de equidade, de igualdade, de respeito mútuo, de compartilhamento, de amor ao próximo, de altruísmo. O ser humano da carne consegue entender apenas aquilo que é bom para si mesmo e para aqueles que lhes são importantes. O que Paulo diz aqui, na verdade, é que o Espírito de Deus ele vem para nós para cumprir o preceito da lei, ou seja, para nos tornar pessoas capazes de superar nossos instintos, para que nós possamos então sim desenvolver o apreço pela justiça e pela paz. Ou seja, a transformação que o Espírito de Deus faz em nós é uma transformação que nos torna apreciadores dessas coisas que o ser humano natural não consegue compreender tão fácil. E é uma coisa interessante que muitas pessoas entendem a lei como esse conjunto de regras escrito. Entendem que a lei é aquilo que está no texto, que a lei são as palavras, mas a lei não é a palavra. A lei é o entendimento, é aquilo que está por trás da palavra. Não roubar. Por que não roubar? Não roubar porque roubar é tirar de uma pessoa indevidamente algo que lhe pertence. Por que não matar? Porque a vida é algo dado por Deus. E porque cada pessoa é um potencial. Tirar a vida de uma pessoa é acabar com esse potencial que essa pessoa tem. Nós temos que entender a lei de Deus não como texto, mas aquilo que está por trás do texto. Aquilo que está como desejo do texto. O que é que o texto tenta alcançar? É isso que nós temos que focar. E é isso que nós vemos Jesus focar no Novo Testamento. O Sermão da Montanha é um exercício de interpretar a lei nessa visão do espírito e não da letra. Então, quando nós tratamos com lei, quando nós tratamos com isso hoje, nós temos que entender que o que deve ser o nosso guia e o nosso foco é o resultado final e não o texto. O que Deus quer é que se tenha paz e a justiça. O texto, na época, era só um meio para realizar isso. E Paulo nos leva a fazer essa reflexão constantemente, dizendo isso, que o Espírito é quem salva. É o Espírito que nos leva ao preceito da lei, ao fundamento da lei. É o Espírito que nos impulsiona a vida, a paz e a justiça. E esse Espírito de Deus é também inspiração divina. Jesus nos promete um consolador e um guia que iria nos guiar durante nossa vida e nos mostrar as verdades e o caminho. Iria nos ajudar a tomar as decisões que nós devemos tomar. Nós precisamos manter isso sempre na nossa cabeça. Porque quando nós nos apegamos à letra, nos apegamos ao texto, ao que está escrito, mas ignoramos completamente qual é o objetivo final daquelas coisas,
nós vamos encontrar apenas desesperança, desengano. A lei, essa lei mosaica, Jesus resumiu muito bem em duas coisas, que é o sumário da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Disso depende a lei e os profetas. Então, precisamos, nesses dias onde temos uma literalidade muito forte, onde as pessoas tentam a todo custo defender o texto, as palavras e extrair dele o significado único, aceitável, nós devemos não voltar às Escrituras e entender aquilo que está sendo dito desde sempre nas Escrituras. Foquem no objetivo. Foquem no objetivo. Foquem na paz. Foquem na justiça. Nossa sociedade hoje precisa, depende e funciona de maneira diferente. As nossas formas hoje de fazer justiça e de atingir a paz, obviamente não serão as mesmas, mas o nosso objetivo, o Espírito que está em nós, nos impele ao longo das eras a seguir este mesmo propósito. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Disto depende a lei e os profetas. Então, lembremos dessas coisas. Lembremos disto. Lembremos deste Espírito e nos conectemos com Ele todos os dias, para que nós possamos realmente fazer aquilo que é preciso ser feito, não aquilo que é confortável ser feito. A libertação que Jesus promete, essa vida que Jesus promete, ela é uma vida que exige de nós sempre o contato com o Espírito e com essas coisas. E sempre essa reflexão. Eu gostaria, para encerrarmos o nosso momento hoje de conversa, fazer uma leitura de uma oração que está no nosso livro de oração comum da nossa igreja, que é muito interessante e fala também sobre isso. E diz assim: ó Cristo, Príncipe da paz, nosso único Salvador, Príncipe da paz, dá-nos a graça de ponderar seriamente os grandes perigos causados por nossas divisões. Extirpa todo ódio e preconceito e quaisquer outros empecilhos que se possam contrapor à nossa união, para que, assim como não há senão um só corpo e um só Espírito, uma só esperança de nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai e Mãe, sejamos um só coração e uma só alma, em unidade, no vínculo da verdade e da paz, e com um só Espírito e uma só voz, te glorifiquemos, como nosso Senhor e Salvador, por séculos sem fim. Amém. Espero que essa mensagem chegue a você e lhe traga esperança, lhe traga paz e lhe traga reflexão. Hoje, como nós podemos entrar em contato com este Espírito de Deus para que Ele realize em nós o sumário da lei e que nos lembre sempre qual é o nosso foco e qual é o nosso objetivo. Vamos ficar com essa reflexão para essa semana. Que Deus abençoe a todos nós e esteja conosco agora e sempre. Amém. Muito obrigado.